Oi, gente! 11 da manhã. Sim, o vídeo é gravado, sim, para aqueles que sempre perguntam de novo, né? Que são novos aqui. Fuso horário, 4 horas de diferença. Então eu gravo para vocês poderem ver e participar do dia a dia da gente e não mostrando sempre os vídeos no escuro, sem poder ver como é que está a situação aqui, como é que a natureza reage. Isso é muito importante passar para vocês também, por isso a gente grava e faz uns vídeos um pouco diferentes. Muitos, a maioria, ao ar livre, é uma forma diferente de apresentar esses nossos assuntos, gente. E, mais uma vez, nós temos que falar sobre um possível apagão. E esse pode ser um apagão muito grande que pode levar muitas pessoas, muitos países, inclusive, a uma catástrofe. Um apagão pode levar à pior catástrofe desde a Segunda Guerra Mundial. Na manhã de quarta-feira desta semana, escutam só, a Deutsche Bahn Netz AG, a ferrovia alemã, né, impôs uma suspensão geral dos serviços de frete ferroviário por várias horas em grandes partes da Alemanha. Isso passou assim, sem muita onda, sabe? A gente não conseguiu ou não acha artigos sobre isso nas mídias comuns. A gente realmente tem que achar com um pouco de procura essas notícias. Isso foi desencadeado por um relatório do operador da rede de energia de tração DB Energia, de que o trabalho de manutenção em várias usinas elétricas e uma subsequente falta de energia elétrica levaram a um subabastecimento da rede elétrica. Então, faltou bastante energia e o que eles fizeram para não entrar em colapso? Eles simplesmente deixaram os trens de carga encostados. Levaram para as estações de trem e deixaram eles lá parados, sem a gente ter percebido. Claro, trem de carga não se percebe tanto como se fosse um trem de viagem, né? Que de repente para. Assim não, assim eles colocaram debaixo do tapete. As coisas podem acontecer tão rapidamente, mesmo em um país industrializado, moderno como a Alemanha. De repente, está escuro. A televisão desliga, a linha telefônica está morta, falta de água quente. Mesmo ir para a caixa de fuzis não proporciona nenhum alívio. A energia falhou em uma grande área. O apagão na Alemanha. Velas e enlatados ajudam nas primeiras horas. Mas muitas pessoas ficam sem suprimentos. O caos irrompe na Alemanha. Os supermercados estão vazios, os semáforos falham, os cuidados hospitalares caem. As correntes frias, respiradores e, em muitos lugares, o fornecimento de gás de água potável não funciona mais. Esse poderia ser um cenário nas próximas semanas ou meses. De acordo com especialistas, a Alemanha nunca esteve tão perto de um apagão de energia tão generalizado antes. E isso, logicamente, tem a ver com a atitude do nosso governo, claro, né? De apagar as indústrias, né? Usinas nucleares, usinas de carvão, indo para a energia renovável, que é um caminho bom, eu concordo, mas tão rapidamente isso não funciona, gente. Não funciona. E outra coisa é se desfazer do gás ou petróleo russo. É um alto risco. E nós temos ainda o ataque cyber, né? Que também pode acontecer e cada vez é mais visível.
O que parece ser uma distopia distante pode se tornar realidade na Europa. Há avisos de um colapso iminente da sociedade. Na Alemanha, há uma falta de precauções para cortes de energia mais longos, com consequências potencialmente catastróficas. Um apagão é atualmente um dos maiores riscos para o nosso país. As pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, já experimentaram o que isso pode parecer. Em 2003, um erro de software levou ao pior blackout da história do país. Mais de 50 milhões de pessoas foram afetadas e a cidade de Nova York ficou paralisada por 2 dias. Talvez vocês se lembrem ainda dessas imagens, né? Em parte, isso passou assim, um apagão ali, não tem problema, mas ninguém pensa que isso pode ser também o nosso próximo futuro. E nisso eu também preciso dizer para vocês que há anos nós já falamos, alertamos para fazer um estoque de comida, bebida, medicamentos, tudo isso que é necessário se a gente de repente fica sem energia. Anos nós estamos alertando. Em Berlim, mais de 30 mil lares e 2.000 empresas escureceram de repente por 30 horas em fevereiro de 2019. Então isso também já aconteceu aqui na Alemanha. Só que são assim, apagões ali, lá no canto e lá, e a gente se assusta, mas daqui a pouco vem outra notícia e a gente acaba esquecendo, deixando para lá, né? Porque, nossa, aqui não existe. Se a gente vai de férias e para outros países, de repente, falta de energia. 1 hora, 2, 3 horas, aí volta. E nós dissemos assim, pensamos, meu Deus do céu, a gente nem conhece isso, né? Isso aqui é normal? Isso deve ser, sei lá, terceiro, quarto mundo. Não é bem assim, né, gente? Vocês sabem disso. Muitos de vocês experimentam isso sempre de novo, né? Isso tem a ver com fornecimento, né? A infraestrutura, etc. Mas, muitas vezes, né, se a gente tem aqueles, como é que a gente diz? Como é que a gente diz? Se nós temos falta de água e a gente tira a energia da água, vamos dizer assim, e de repente tem falta, aí pode simplesmente cair a energia. E assim tem muitos outros, e a Alemanha, assim, com grandes passos, nós também vamos querer experimentar isso. O que aconteceu nunca aqui, ou dificilmente, nós queremos experimentar assim para mais tempo. Um apagão de energia na Alemanha poderia varrer grandes partes da Europa. Temos um sistema interconectado europeu que se estende de Portugal ao leste da Turquia e da Sicília à Dinamarca. Todos eles envolvidos. Que bom, né, gente? Você pega um, pega todos. Aí eu quero ver o que acontece com a nossa grande Europa. Na Alemanha, além disso, muitas etapas da transição energética estão sendo implementadas de forma não sistemática, o que aumenta o risco. Com a eliminação progressiva do nuclear e do carvão, grandes quantidades de fontes de eletricidade planejáveis e controláveis estão sendo desligados. Ao mesmo tempo em que a transição de energia não está progredindo no ritmo e na etapa apropriada. Acima de tudo, há uma falta de sistema de armazenamento para compensar a volatilidade das energias renováveis. Vento e sol não sopram e brilham de acordo com a demanda da eletricidade. Portanto, o equilíbrio entre geração e consumo deve ser garantido em todos os momentos. Caso contrário, esse frágil sistema entrará em colapso. Entretanto, você não poderia sequer cobrir 1 hora com as instalações de armazenamento que estão atualmente disponíveis na Alemanha. Então, gente, nós queremos ir para o futuro.
né? Nós vimos que a energia renovável é o futuro do mundo. Nós podemos ir esse caminho, mas a gente deveria ter as costas quentes. Se no caso, qualquer coisa, como não ter vento, ou como de repente, como a gente teve agora com a poeira da Sahara, o sol desapareceu. E aí de repente a energia solar vai baixando muito. E para isso nós temos que reservas. Em um caso desse, eu acredito, reservas de carvão, por exemplo. Usinas de carvão que não podem ser desligadas. Usinas de gás também não podem ser desligadas. Mas os nossos verdes e o resto do governo ali, aqueles caras ali, eles pensam que não tem problema porque eu tenho um ganho assim de 15, 20 mil euros por mês. Para mim, tanto faz, né? Assim que funciona aqui na Alemanha, pelo jeito. Entretanto, o sistema é vulnerável em vários níveis. Os especialistas consideram os ataques de hackers como outro grande perigo. Mas eventos climáticos extremos, como chuvas fortes, tempestades ou ondas de calor, bem como sabotagem, manipulação do mercado ou envelhecimento da infraestrutura e sobrecargas também poderiam ser desencadeadores de um apagão. Lembrando que com a mudança da tecnologia, a gente também gasta cada vez mais energia, né? Antigamente, a gente tinha, sei lá, um rádiozinho, uma televisão antiga, né? Não tinha condições de internet, não tinha celulares, etc, etc, etc. Dizem para nós que todos os aparelhos cada vez usam menos energia, mas em comparação, gente, nós usamos cada vez mais. Porque aqui na Alemanha, o que nunca tinha antes, hoje em dia, já começa a ser instalado em várias casas. Um tipo de ar-condicionado no verão. Porque aqui também nós temos cada vez mais umas regiões que ficam mais quentes. E agora, vocês podem ver, nós não estamos tendo chuva nas últimas semanas e rapidinho, nós vamos sentir falta, né? E nós não estamos preparados para isso, gente. Quer dizer, a maioria não está preparada. Infraestrutura antiga, lógico. De repente, nós temos um novo sistema de fornecer energia através de novos cabos e os velhos têm que ser trocados. Porque não adianta o fornecedor garantir uma carga de internet bastante alta se você dentro de casa ainda tem a infraestrutura velha, né? Então não pode chegar aqui, mesmo podendo ser oferecido, mas você não tem como, mesmo você tendo um aparelho que tem a capacidade de uso dessa energia. Mas se você dentro de casa, né, não tem os cabos novos, então você não adianta tudo isso, entende? Se um evento tão importante ocorrer, a sociedade não está absolutamente preparada para ele. A principal preocupação não é a falta de energia, mas o colapso consequente da cadeia de abastecimento. Fornecimento de cadeia de abastecimento. Lembrando da atual crise com a Ucrânia, Rússia, né? Fornecimento de grãos e etc. Pois é. Nós temos vários cantos de onde nós podemos ter bastante problemas. Não temos mais um nível de queda porque tudo sempre funciona. A gente não entende mais que uma hora isso pode parar. De repente eu não tenho mais acesso à energia. Ninguém pode imaginar isso. Nascemos com isso, 50, 60 anos, sem problemas. E de repente, mas como assim? Isso nunca tinha. Não, isso não acredito. Isso é papo desse pessoal, dos negadores, pois é.
A população acredita que tudo está sempre disponível, que pode ir às compras a qualquer momento e não precisa mais fazer precauções como acostumava fazer, estoques, etc. Na Alemanha, 1/3 da população não pode se sustentar por mais 1/3. Isso são 27 milhões de pessoas, não pode se sustentar mais do que 4 dias. 4 dias, gente. 4 dias não é nada. Outro terço, por no máximo 1 semana. 1/3, 4 dias. 2/3, quer dizer, outro terço, máximo 7 dias. Os outros, eles aguentam por mais tempo. Que nem o Caio, né? O Caio tem... Eu nem devo falar isso para vocês, mas eu tenho estoque para meses. Meses, gente. Né? Nós, nesse sentido, nós estamos calmos. Mas se a gente fala com as pessoas, que nem esses dias, quando eu fiz uma compra grande, uma conhecida minha veio e disse, tu abriste novamente um restaurante, um café? Disse, mas como assim? É porque você tem comprado muito? Não, gente, isso é um estoque. Eles não fazem ideia, gente. Eles escutam lá que o russo está invadindo a Ucrânia e pensam assim, isso é lá em cima. Não vai chegar aqui. Escutam que não tem mais óleo de girassol. Isso é só porque um monte de pessoas comprou para fazer estoque. Só por isso. Daqui a pouco isso passa e nós vamos ter de novo. Pois é. Entretanto, após um apagão em larga escala, o abastecimento não iniciaria até a segunda semana e, mesmo assim, estaria em um nível mínimo absoluto. Milhões de pessoas na Alemanha estariam lutando para sobreviver. Pois é, rapidinho, isso pode ser um cenário que pode acontecer aqui na Alemanha, como também na Europa. E por isso, o estoque é importantíssimo. Água, pelo menos para 2 a 3 semanas. Porque acabei de apresentar para vocês, no mínimo, se tiver um apagão grande, vai levar 7 a 10 dias para começar a voltar a energia. E isso vai ser para quem? Hospitais, bancos talvez, governo, etc. O último vai ser o cidadão. Gente, forte abraço, mão no coração, belas notícias aqui da Alemanha, mas essa é a vida. Gente, forte abraço, até mais.